E fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala aqui é o Daniel Gameroso. O último vídeo ficou grande pra caramba, quase 15 minutos. E tô reagindo à parte 2 de Portugal. O canal do cara é DGP Mundo, um canal muito bom, recomendo super. Vou deixar na descrição, claramente, o vídeo é do canal dele, tá bom? Tem vários vídeos bem interessantes lá. E bora reagir aí, esse vídeo vai ficar bem mais grande também, mas vale a pena. Portugal estava explorando o mundo e fazendo vários pontos de comércio. Eles foram um dos primeiros europeus a terem contato com os japoneses. Inclusive foram eles que fundaram a famosa cidade de Nagasaki. Eles deram armas para que os japoneses pudessem se matar com mais eficiência e também tentaram espalhar o cristianismo por lá, mas no fim não deu muito certo. Os pontos de comércio na Índia também eram muito importantes, por causa das especiarias. E no Brasil, Portugal estava fazendo muito dinheiro com as canas de açúcar. Outro país que também estava bem rico era a Espanha, que já estava dominando boa parte da América, encontrando muitos minérios como prata e ouro. Com isso, a Espanha começou a ter vários inimigos na Europa. Com sorte, Portugal, mesmo rico, não tinha tantos inimigos. O Império Português estava no seu auge e o futuro parecia ainda melhor. O que poderia dar errado? Em 1578, o então rei de Portugal, Dom Sebastião, resolveu ir para a África, mais especificamente Marrocos, para lutar pessoalmente uma batalha muito importante, pois Portugal era muito forte, iria ser ainda mais forte, e o seu rei lutava na guerra também e ele morreu. Na verdade, ele sumiu. Bom, ele não tinha filhos. A coroa tecnicamente deveria passar para o mais próximo, que seria o seu tio, que já estava velho e morreu 2 anos. Aí galera, isso aí que eu tinha falado, vocês vão ver a União Ibérica daqui a pouco. Dom Henrique I morreu e não tinha ninguém pra Daí houve ficar uma no comando. disputa de influências para ver quem seria o próximo rei. E quem ganhou foi Felipe I, também conhecido como o rei da Espanha. Então vocês já sabem onde isso vai dar. Portugal agora faz parte da Espanha, na chamada União Ibérica. Assim, Portugal ainda continuava um reino separado, mas era governado pelo mesmo rei. Então, tecnicamente falando, eles eram o mesmo país. Bom, de início, os portugueses em geral não ligaram muito. Inclusive, alguns nobres portugueses até ajudaram Felipe a chegar ao poder, pois para eles, a união desses dois reinos poderosos seria ótima para os dois. Mal sabiam eles o que iria acontecer. Bom, com essa união, os inimigos da Espanha agora eram também inimigos de Portugal. Como ambos Portugal e Espanha já eram grandes impérios, imagina agora juntos. Sim, o império ficou gigante. Isso fez os inimigos da Espanha ficarem ainda mais preocupados, pois, putz, olha o tamanho desse império. Então o pessoal de outros países como Holanda, Inglaterra, França... Galera, se pensar em comandar tipo um Império Romano, os caras tinham vastas fronteiras e tipo o gasto pra proteger todas as fronteiras é muito grande. E quando você é um império grande você tem vários inimigos, que aconteceu com os romanos, tá bom? E com Portugal não foi isso, eles não tinham tantos inimigos assim, mesmo tendo um império costeiro, mas mesmo assim não deixa de ser um império grande. começaram a sabotar as colônias da União Ibérica, principalmente as de Portugal, que ficaram meio esquecidas. A Holanda foi a que mais fez isso, roubou alguns pontos de comércio na Ásia e África e o Nordeste do Brasil. Neste mesmo tempo veio os bandeirantes, que começaram... Aí eles atacaram o Nordeste, os holandeses, depois os portugueses se juntaram junto com lá no Nordeste para expulsar os holandeses, né? Aí os holandeses pegaram a cana-de-açúcar para plantar na América Central, para começar a lucrar, porque Portugal estava lucrando muito com a cana-de-açúcar. a explorar o interior do Brasil à procura de índios para serem escravos e quem sabe minério também, vai que. Isso fez com que o Brasil ficasse maior. Como Portugal e Espanha agora eram tecnicamente um só, aquele tratado nem importava mais. Enfim, muita coisa aconteceu por conta desta união. Portugal teve 3 reis espanhóis, Filipe I, segundo e terceiro, ou segundo, terceiro e quarto, e bastante autonomia. Mas o Felipe III, no meio de tanta guerra, resolveu aumentar os impostos de Portugal. Estavam meio que substituindo nobres portugueses por espanhóis, sem falar das colônias que os holandeses estavam pegando de Portugal. Com isso tudo, Portugal fala, tu fora, pois, e saiu da União Ibérica, colocando desta vez a Casa de Bragança no comando do país. No entanto, isso causou a Guerra de Restauração, que durou quase 30 anos. No fim, eles fizeram o Tratado de Lisboa,
onde a independência de Portugal é garantida, porém eles tiveram que ceder alguns territórios. Bom, Portugal conseguiu sair, porém nunca mais voltaria a ser a superpotência na Europa. No Brasil, o pessoal aqui da colônia holandesa se revoltaram contra os holandeses e os expulsaram. Porém, eles levaram as canas de açúcar dali para o Caribe, o que gerou uma crise no Brasil e Portugal. Mas por sorte, ouro acabou de ser encontrado aqui. Agora pessoas de todas as partes querem tentar achar ouro e ficar rico. Portugal queria seus 20%, claro. Essa questão do meu estado, Minas Gerais. Os outros países europeus, tipo, a população de lá, né, falou assim: acharam ouro lá, o que eu vou fazer? Vou mudar pra lá também pra fazer o mesmo, entendeu? Por isso que o sudeste do país tem muita população, no caso. Por esse fato e por outros também. Sem falar que, com o território maior, eles poderiam desenvolver melhor a agricultura no Brasil. Nos anos seguintes, os portugueses conseguiram recuperar alguns territórios que eles haviam perdido e fizeram as pazes com a Inglaterra. Bom, com o ouro do Brasil, a situação em Portugal melhorou bastante. Em 1750, um cara conhecido como Marquês de Pombal virou primeiro-ministro de Portugal e, devido a alguns motivos como a tentativa de assassinato do rei, isso deu ao Pombal muito poder. E bom, ele fez inúmeras mudanças no governo, também aumentou muito a força do Estado, fez uma completa reforma para dar ainda mais poder ao rei. Houve também um lance de perseguição e assassinato de pessoas que eram contra ele e suas ideias. Ele também expulsou os jesuítas do reino e das colônias e confiscaram os seus bens. Isso teve um impacto muito grande, principalmente no Brasil. Ele divide opiniões, uns gostam e outros odeiam. Aqui no Brasil a maioria odiava e vocês vão saber o porquê. Em 1755, um grande terremoto de magnitude 8,5 atingiu Lisboa. O terremoto em si destruiu muita coisa, mas não parou por aí. Depois veio um grande tsunami e a cidade também pegou... Velho, fica pensando no desespero dos caras, tipo assim... Por causa que naquela época eles não tinham conhecimento disso, né? De terremotos. Eles pensaram, Deus tá furioso com a gente, tá sacudindo a terra, sei lá. Com certeza eles pensaram nisso, tá bom? Certeza que eles pensaram nisso. Tipo com as doenças, entende? Enfim, Lisboa foi destruída do dia para a noite e mais de 30 mil pessoas morreram. Com isso, Pombal começou um projeto de reconstrução da cidade de uma maneira bem particular. As construções eram geométricas e todas da mesma altura para resistir a possíveis futuros terremotos. Mas a construção Tirando isso que fica bonito, né? Se deixar desse jeito que a gente falou, fica lindo. Uma cidade como Lisboa custa muito caro. Daí eles começaram a cobrar cada vez mais do Brasil, principalmente na produção de ouro. E se não pagasse, era a derrama. E isso deixou os brasileiros putos da vida. Isso junto com o episódio envolvendo os jesuítas, que tinham muita influência e agora se foram, ajudou na Inconfidência Mineira, por exemplo, e outras revoltas que aconteceram na colônia. Esse período pombalino acabou em 1777, quando o rei morreu e a nova rainha exilhou o Marquês pelos crimes que ele havia cometido. Em 1789, começa na França a Revolução Francesa. 4 anos depois, os reis franceses foram mortos na guilhotina. Isso causou um medo imenso em todos os monarcas da região. História vai, cabeça vem, chegamos às guerras napoleônicas e o exército de Napoleão dominou boa parte da Europa. E depois de perderem uma batalha naval contra o Império Britânico, ele ficou puto e declarou o bloqueio continental. O bloqueio continental e Portugal recusou. Portugal falou beleza, mas continuou fazendo negócios com os ingleses. Daí Napoleão ordenou que Portugal declarasse guerra contra o Reino Unido ou eles iriam invadir e tirar o rei do trono. E aí Portugal ficou em uma situação difícil. Eles poderiam tentar lutar contra Napoleão, porém seria difícil Portugal ganhar. Talvez, ninguém sabe. Ou eles poderiam simplesmente se aliar ao Napoleão e declarar... Sim, as duas escolhas inteligentes era se aliar a Napoleão ou fugir. Eles escolheram fugir, no caso, né, para o Brasil. Por isso que no Rio de Janeiro, tipo assim, eu acho que levaram 25 mil portugueses de Lisboa para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eles têm um sotaque com aquele negócio de X no final, né, que sai suado assim, bem legal mesmo, que nem os cariocas falam. Em Lisboa eles falam do mesmo jeito, por isso que no Rio de Janeiro é dessa forma. É herança dos portugueses. A guerra ao Reino Unido. Mas Portugal e Reino Unido eram melhores amigos desde sempre, ou desde 1386. Inclusive, os ingleses ajudaram Portugal a ser independente quando Portugal ainda era um condado. Sem falar que, se os britânicos quisessem, eles poderiam bloquear o acesso de Portugal ao Brasil. Isso seria horrível para Portugal.
Enfim, com isso, eles optaram pela terceira alternativa: pegar toda a família real, os nobres, enfim, todo o pessoal importante e ir para o Brasil, escoltado pelos ingleses. Quando os franceses e os espanhóis chegaram em Portugal, o pessoal já estava no mar, vindo para o Brasil. Daí, mesmo invadindo Portugal, não tinha como eles destronarem o rei. Os portugueses, no entanto, não gostaram muito disso e se sentiram abandonados. Enfim, Napoleão invadiu Portugal mais umas 2 vezes e os portugueses, com a ajuda dos britânicos, resistiram e lutaram. Em 1814, Napoleão foi finalmente derrotado, tirado do poder e banido para uma ilha no Mediterrâneo. No ano seguinte, ele retorna, assume o poder e tenta fazer a França grande novamente. Porém, é rapidamente derrotado e banido para outra ilha, desta vez bem mais longe. Porém, o pessoal parece que estava gostando de ficar no Brasil e não estavam querendo voltar agora. Caramba, a ilha de Santa Helena, você viu a distância, velho. Tipo, é ficar exilado lá. Então, neste mesmo ano, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um reino. E esse reino era unido com o de Portugal, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital no Rio de Janeiro. Os tugas não curtiram muito isso e exigiram a volta do rei, até porque Portugal estava sendo administrado pelos ingleses. Sem falar que em 1820 aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Daí o rei Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho no Brasil como regente. Enfim, no fim disso tudo, Portugal virou uma monarquia constitucional e criaram uma constituição, obviamente. Esse pessoal da Revolução Liberal, no entanto, queria que o príncipe voltasse também e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Mas, como sabemos, ele ficou e declarou a independência do Brasil. Houve uma guerra entre Brasil e Portugal, mas no fim o Brasil ficou independente. Porém, as coisas em Portugal não estavam muito boas. E uma guerra civil aconteceu. Isso praticamente ferrou Portugal, pelo menos na economia. É, o mais certo, né? Declarando os Aconteceu em 1834. Resumindo a história, tudo começou quando o rei Dom João VI morreu. Daí o seu primeiro filho, Dom Pedro, deveria assumir. O problema é que Pedro era imperador do Brasil. Resumindo, Pedro I do Brasil virou Pedro IV de Portugal. Isso por um pequeno período. Ele não podia ser rei de Portugal e também do Brasil. Era proibido pela Constituição brasileira. Daí ele abdicou em Portugal e deixou o trono para sua filha. Porém, Dom Miguel tecnicamente deveria ser o rei, já que tecnicamente a linhagem de Dom Pedro em Portugal acabou quando ele declarou a independência do Brasil. Enfim, história vai, história vem, Miguel tomou o poder e daí Pedro abdicou no Brasil, fez uma aliança com a Inglaterra, França e alguns belgas. E assim aconteceu a Guerra Civil entre os liberais, que defendiam uma monarquia constitucional, e os miguelistas, que defendiam uma monarquia tradicional. E Miguel, obviamente. No fim, os liberais ganharam e a filha de Dom Pedro ficou com o trono. A partir daí, Portugal teve mais alguns reis, mas nada de tão grandioso aconteceu. Vale ressaltar Dom Luís I, que era bastante popular, e o país até que cresceu bastante nesta época. Quando Portugal perdeu o Brasil, eles começaram a adentrar cada vez mais no território africano, pois eles sempre ficavam mais na costa. Em 1884, os europeus decidiram dividir a África entre eles. Até por que não? E Portugal tinha um sonho de conectar Angola e Moçambique. Eles tinham até um mapinha. Porém, o Reino Unido surgiu do nada e falou que os territórios entre Angola e Moçambique era dele. Portugal fala não, o Reino Unido fala sim e manda um ultimato para Portugal, falando para eles tirar qualquer soldado territórios entre Angola. Pera, galera, eu vou fazer uma tradução pra vocês que nem se fosse um português falando. E Moçambique era dele. Portugal fala não, o Reino Unido fala Pera aí. Não, tu tens os dentes tortos e cheira mal de boca. sim e mandou um ultimato para Portugal, falando para eles tirar qualquer soldado português do centro da África. E Portugal falou, beleza. E Os portugueses ficaram muito brincar. putos com essa decisão e os brincar. movimentos republicanos começaram a usar isto e outras coisas como pólvora para suas ideias. Esses anos entre o final do século XIX e o início do século XX foram complicados em Portugal. Muitas instabilidades políticas, disputas de influência. Enquanto isso, o país estava ficando para trás em relação aos outros países europeus e o suporte aos republicanos só subiu. Em 1908, o então rei de Portugal, Dom Carlos I, foi assassinado junto com seu filho herdeiro. Isso desestabilizou ainda mais o governo, deixando Dom Manuel II, também conhecido como o último rei de Portugal, no comando. Porém, ele não pôde fazer muita coisa e 2 anos depois a República Portuguesa foi proclamada. Durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal lutou contra a Alemanha na África e em 1916 a Alemanha declarou guerra a Portugal. Eles mandaram soldados para as trincheiras que lutaram junto com os britânicos. Durante uma parte da guerra, os soldados portugueses foram abandonados pelo seu governo, pois um golpe de estado havia acontecido, colocando no poder
poder um cara pró-Alemanha. Mas ele foi assassinado alguns meses depois e tudo voltou ao normal. Pelo menos na guerra. Bom, essa primeira república portuguesa, como vocês viram, foi uma confusão. Teve 44 governos diferentes, 7 parlamentos e 8 presidentes neste curto período de tempo. Portugal estava instável e com graves problemas. Houve tentativas de golpe de Estado, mini-guerras civis e revoluções. O exército se sentiu abandonado por causa da Primeira Guerra. O desemprego aumentou e as pessoas ficaram bem pobres. Enfim, foi... Galera, o vídeo ficando por aqui. E até se gostem, ser o Antônio Oliveira Salazar, ditador, tá? E até o próximo vídeo. Falou então e fui.